Em 1993, uma manchete no mínimo intrigante despertou a curiosidade dos paulistanos. A notícia era de que um pênis voador estaria preso em meio aos fios de alta tensão. Hein? Diversas teorias foram levantadas sobre quem seria o dono do tal órgão genital. Meu nome é Jorge da Silva, conhecido como Kid Bengala. Depois de praticamente uma semana de investigação, eis que sai o veredito e o resultado é surpreendente. Essa história aconteceu de fato e é provável que algum familiar seu já tenha ouvido, né? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o dia em que encontraram um pênis voador em São Paulo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta te conta. Pendurado nos fios de alta tensão, algo curioso chamou a atenção dos moradores do Capão Redondo, na zona sul da capital paulista, em 1993. A manchete que estampou o jornal Notícias Populares na época tinha os seguintes dizeres: PM procura o dono do pênis voador. São Paulo inteira quer conhecer o dono do pênis que o NP achou em um poste no Capão. A PM iniciou a busca do defunto capado. Leia na página 5. Não é possível isso. Bom, a gente sabe que objetos como sapatos, tênis amarrados em meio aos fios de alta tensão é algo relativamente comum, é quase que cultural nas comunidades do país, não é? Agora, algo que supostamente seria um órgão genital masculino foi a primeira vez. Não bastasse a ironia de alguém possivelmente ter sido capado no Capão. As pessoas ainda compararam o fato ao que aconteceu com o personagem histórico Tiradentes, que teve seus membros separados e lançados no caminho da realeza. Não demorou muito para que os boatos começassem a surgir e a se espalhar por toda a cidade, né? Começaram então as teorias do que possivelmente era aquilo. Corria pelas bocas dos moradores que o tal pênis voador seria de um rapaz que tentou estuprar uma menina de 13 anos. Ele teria sido descoberto pelo pai da criança e morto logo em seguida. E seu membro, ó... Ah, foi assim? Já outras pessoas acreditavam que, devido ao tamanho avantajado do membro, aquilo possivelmente seria de algum animal, ou talvez de algum ascendente do Kid Bengala. Que isso, cara? E faz sentido, né? Porque, de acordo com um médico do Departamento de Patologia Clínica da Associação Paulista de Medicina, abre aspas, diferentemente do corpo humano, que incha após a morte por causa de substâncias que fazem o organismo fermentar, um órgão decepado não cresce, porque não tem essas substâncias. Ou seja, poderia ser mesmo de um bem dotado. É bem provável. Ainda de acordo com a matéria escrita pelo jornal, a polícia estaria investigando o dono dessa misteriosa aparição. A PM teria investigado cerca de 5 covas na região, além de vasculhar os necrotérios, né? Porém, sem sucesso para encontrar o possível homem capado. Procuraram também registros de estupro nos últimos dias e não havia nenhum. Para tentarem explicar o inexplicável, consultaram até mesmo especialistas de diversas áreas, inclusive veterinários, que afirmaram que aquilo poderia ser um rabo de boi sem couro, por isso daquela aparência. Eu quero panda. Já para os ufólogos, ao verem as fotos, diziam que aquilo se tratava de algum objeto vindo diretamente do espaço. Mas afinal de contas, o que era aquilo? Eu sei lá. Enquanto isso, o penduricalho continuava preso ali no fio, balançando para lá e para cá conforme o vento tocava. Começava ali então uma saga que duraria cerca de 5 dias para encontrarem uma resposta para aquilo. A cada dia que se passava era uma manchete nova que aparecia no jornal Notícias Populares, como por exemplo, pênis voador era de um estuprador. Atacou garota de 7 anos e outra de 13. Pegaram pesado nesse bang aí, viu? Nessa versão, o suposto criminoso, de acordo com o morador da região, que não quis se identificar, era um homem negro de 1,78 m de altura que tinha sido morto por molestar essas meninas. O justiceiro em questão teria sido um rapaz que fazia parte do exército ali da comunidade e com mais outros 10 soldados teriam feito então o tal ato, né? Feito a justiça, a lei de Italião, justiça com as próprias mãos, né? Após perder muito sangue, o homem teria sido levado então para o hospital e morto logo em seguida. Parece
parece verídico. A fanfic até que é boa, eu não vou negar, mas ao consultar os hospitais da região não encontraram nenhum registro de algum homem que chegara lá sem um órgão genital. Era tudo mentira! Era. Outra manchete dizia o seguinte: de quem será este pênis? Cortado e preso no fio de alta tensão. Uma aspas aqui para logo abaixo da manchete aí. Essa outra notícia aí, ó. Rainha do sexo volta ao palco. É a campeã da ousadia. Nos anos 90 valia de tudo pela audiência. Parece que hoje não mudou muita coisa não, né? É verdade. Outra manchete aqui com os dizeres: novas pistas sobre o pênis voador. E a que mais chamou a atenção, sem dúvida, foi essa daqui, ó. Pênis voador era do meu marido. Nessa, em específico, uma faxineira chamada de Maria Aparecida, ao ver as fotos, reconheceu que aquele membro pertencia ao seu marido Gerson, que estava desaparecido já fazia mais de 10 dias. Ela ainda disse que estava sofrendo ameaças, até se mudou de onde morava, né? E que 3 homens conhecidos ali da região começaram a rondar a sua casa. Eles diziam que o Gerson tinha estuprado a filha de um deles e que eles fariam justiça. Agora fiquei com medo. Todos acreditavam que o caso estava encerrado então, pertencia ao tal do Gerson, né? Porém, quando tudo parecia perto do fim, o homem, o tal do Gerson, reaparece em sua casa mais vivo do que nunca. Impossível. Como se a história não pudesse ficar ainda mais estranha, da mesma maneira que apareceu o suposto órgão genital, desapareceu naquele mesmo dia, na calada da noite. Suspeito. E a saga do pênis voador chegou ao fim, o caso foi arquivado com o reconhecimento da polícia que a reportagem do NP tinha levantado informações importantes para desvendar o caso. Porém, o estranho é que nada mais foi publicado ou registrado até hoje para dizer o que teria acontecido e de quem pertencia o tal membro misterioso. Mas afinal, de quem era? Não sabemos. O que se especula até então é que se tratava de uma notícia falsa, apenas para vender os jornais da época. Para quem não se lembra, o jornal Notícias Populares é aquele mesmo conhecido por ser extremamente sensacionalista, né? E nos apresentar diversas manchetes tendenciosas e até mesmo mentirosas, como por exemplo a saga lá do bebê diabo que tinha nascido em São Paulo. Inclusive nós já fizemos vídeo aqui sobre isso, né? Na qual noticiaram que um bebê teria nascido com chifres, rabo e pelos e falando. As ideias. Noticiaram na época também a tal gangue do palhaço. Enfim, essas sagas que o Notícias Populares acabava entregando pra galera aí, noticiando, vendiam muito e acabavam dobrando a impressão de jornais, fazendo eles venderem muito, né? Ou seja, era rentável essas fanfics, né? Por isso, muitas pessoas também não acreditam nessa história relatada do tal pênis voador. Enfim, a probabilidade maior é de que realmente essa história do pênis voador seja mais uma dessas histórias criadas pelo NP. Mas me diz aqui você, o que você acha disso aí? Você lembrava dessa notícia? Já tinha ouvido falar? Acredita que possa ser real? Ou será foi mais uma fanfic inventada pelo NP na época, né? E se for real, de quem será então? Quem será o roludo aí que tinha um membro daquele tamanho que foi decepado? Comenta aqui embaixo. Meu Instagram é @omarcelomilo, se quiser me seguir ou me mandar alguma sugestão de vídeo por lá. A gente se vê amanhã no mesmo horário e no mesmo canal.